Fala, galera! Mais uma vez a GCM Brasil vem aí contribuir no cronograma dos teus estudos, né? E hoje eu trago aí uma questão do Código Penal aí focado para os crimes que são cometidos contra a administração pública, né? Código Penal é aí um conteúdo, uma lei que é muito cobrada nos concursos públicos para a carreira policial, bem como para os órgãos que trabalham auxiliando, que trabalham em conjunto com a segurança pública, como, por exemplo, a GCM. Antes da gente iniciar essa questão aqui, eu gostaria de, por favor, te convidar para se inscrever no nosso canal, para também poder comentar e compartilhar com algum amigo esse vídeo, entre outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Porque quando você compartilha, quando você interage com o conteúdo, a plataforma, né, o YouTube, entende que esse vídeo é relevante e outras pessoas também conseguem aí ser alcançado, ok, galera? Antes também de começar, queria dizer para você que para adquirir o nosso material, o nosso conteúdo aí voltado para a segurança pública, sempre vai ter em nossos vídeos um link bem na descrição para que você possa clicar, entrar no nosso grupo geral do WhatsApp e entrar em contato com a ADM para poder adquirir o seu material. Inclusive, essa questão aqui é uma das questões do nosso simulado, tá ok? Então vamos lá, gente. Separei aqui uma questão do simuladão da GCM Brasil, né? Então a gente tem aqui o seguinte: Eduardo, servidor público, valendo-se da qualidade de funcionário público e em defesa de interesse privado, pediu para uma colega de trabalho que o ajudasse, dando-lhe preferência em um determinado alvará. Dessa forma, a colega colocou o alvará na frente de outros que aguardavam por resolução. Diante dessa situação hipotética, Eduardo cometeu o crime de... Vou te dar um conselho. Quer entender melhor, quer interpretar melhor esse enunciado, dá uma pausa no vídeo e depois você retorna aqui para a gente poder destrinchar todo esse conteúdo e os seus crimes aí contra a administração pública. Ok, galera, acredito que você já deu a pausa, que você já descobriu aí qual é a alternativa, qual é o gabarito correto. Então, vamos lá. Galera, o gabarito correto dessa questão é a letra C, né? Eduardo cometeu o crime de advocacia administrativa. O que eu sempre falo para os alunos e os membros da GCM Brasil é o seguinte: interpretação de texto, galera, é fundamental para que você possa o quê? Interpretar também a lei. Se você tem dificuldade com leitura, de compreensão de texto, você vai ter dificuldade também em compreender aí qualquer lei, não somente o Código Penal. Então vamos lá. A advocacia administrativa, galera, é o seguinte: sempre que você se deparar com um enunciado dizendo para você que esse funcionário público, ele teve aí um interesse privado, né? Que esse funcionário público, ele teve uma outra expressão aqui que eu posso te dizer. Ele valeu-se da qualidade de funcionário público, patrocínio direto ou indireto, sempre estaremos falando de advocacia administrativa. Quando essa condição, ela estiver perante ali a administração pública, ok? Estamos diante de uma advocacia administrativa. O Eduardo, ele valeu-se da qualidade dele de servidor público, da qualidade dele de funcionário. Então, o gabarito dessa questão é que Eduardo cometeu o crime de advocacia administrativa. Mas o que eu quero trazer para você também nesse vídeo? Eu quero elucidar para você as outras alternativas também, porque, galera, é assim que se estuda. Você não vai somente no gabarito, ok? Por quê? Porque para você descobrir também qual é o gabarito, o que você precisa? Você precisa conhecer as outras alternativas para você poder eliminar ela. Então, vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: Eduardo cometeu o crime de
prevaricação. Galera, Eduardo não cometeu crime de prevaricação. Por quê? Porque existe uma outra pessoa retardando esse ato para ele, ok? Então, seria o Eduardo se ele ali tivesse no seu dever, ok? No cargo que ele ocupa. Então, ele não está ali no cargo que ele ocupa, ele não está ali no seu dever funcional. Então, Eduardo não cometeu prevaricação, porque a prevaricação é quando você, como servidor público, retarda, quando você deixa de praticar ou você pratica um ato de ofício para satisfazer o interesse ou um sentimento pessoal. E não é o caso do Eduardo, por quê? Porque não foi ele que diretamente retardou esse ato, ok? Aí a gente tem aí, na letra B, dizendo que Eduardo, ele cometeu o crime de abuso de poder. Galera, por que também não é a letra B? O que acontece? O abuso de poder, ele é a manifestação do excesso do poder. O agente, ele teria que estar atuando além da sua competência legal ou manifestando ali o desvio desse poder, ok? Contrariamente ao interesse público, à finalidade pública. E outra coisa, mais uma vez eu repito, não é o agente que está cometendo esse ato, então não pode ser o abuso de poder. Por quê? Porque Eduardo, ele não está manifestando aí um excesso de poder, ok? Então, ele não está indo além da sua competência legal. Não é ele que está diretamente praticando o ato, ok, galera? E a letra D, ela vai dizer o seguinte: Eduardo cometeu o crime de peculato mediante o erro de outrem. Galera, olha só. O peculato mediante a erro de outrem não pode ser. Por que não pode ser? Porque o peculato mediante o erro de outrem, o servidor público, ele precisa se apropriar de bem ou dinheiro que não lhe pertença. E aí, quando essa outra pessoa, uma outra pessoa, ela erra, ela vai errar sozinha, sem a influência, por exemplo, do Eduardo. E aí, se não tem a influência dessa outra pessoa, ok? Esse outrem, ele erra sozinho. E o que, se fosse o caso Eduardo faria, se fosse peculato mediante erro de outrem? Ele iria se aproveitar do erro dessa pessoa para poder se apropriar desse bem. Então, não pode ser gabarito D, por quê? Porque a gente não está falando de apropriação de bem nem de dinheiro e a gente não está falando a respeito do erro de outra pessoa. Então, você conhecendo os crimes contra a administração pública, da alternativa A, da alternativa B e da alternativa D, logicamente, você já iria matar por eliminação que só poderia ser a alternativa C. Mas claro que eu espero que na hora da sua prova, você não somente elimine, mas que você já saiba, que você já domine o que é a advocacia administrativa, assim como traz a questão o gabarito letra C. Agora, vamos supor que eu tivesse colocado uma pegadinha aí para vocês. Vou confessar para vocês que eu até coloquei essa alternativa, mas aí eu não quis ser muito mal e retirei ela. Mas olha só, galera, olha só como vocês poderiam cair numa pegadinha, principalmente em relação à interpretação desse enunciado. Se eu perguntasse para você o seguinte: diante desta situação hipotética, a colega de Eduardo cometeu qual crime? Presta bem atenção, o crime contra a administração pública cometido pela colega não está em nenhuma das alternativas. Mas se essa fosse a pergunta do enunciado, qual crime seria esse? Dá uma pausa, pensa aí. Então, galera, vamos lá. O enunciado não quer saber o crime da colega, mas, obviamente, a gente sabe que ela cometeu aí um crime contra a administração pública. Galera, se o enunciado viesse perguntando isso, outra coisa, ou se eu tivesse colocado essa alternativa para fazer uma pegadinha com você, talvez você também erraria, ok? Mas você não vai errar, porque eu tô deixando esse vídeo aqui para você ir preparado para sua prova.
O crime contra a administração pública que a colega de Eduardo cometeu, ainda que não tenha aí essa alternativa na questão, seria a corrupção passiva privilegiada, galera. A quantidade de candidatos que negligenciam o estudo, o entendimento, a compreensão do que é a corrupção passiva privilegiada é muito grande. Não negligencie, sabe por quê? Porque pode ser a pontuação da tua classificação. O que essa colega fez, galera? Essa colega, ela praticou, né, um ato de ofício. Ok? A corrupção passiva privilegiada é quando o funcionário, ele pratica, ele deixa de praticar ou ele retarda um ato de ofício. Aí você vai falar, Gleice, não é prevaricação? Galera, prevaricação é para satisfazer interesse próprio, né? Ou sentimento pessoal. A corrupção passiva privilegiada, ela também pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício. Porém, ela faz isso com a infração, ok? De dever funcional cedendo a pedido ou a influência de outrem. Muito cuidado com isso. Cuidado para não confundir corrupção passiva privilegiada, ok? Com a prevaricação. Estamos falando, sim, da prática ou de não praticar ou até mesmo de retardar o ato de ofício, mas para ser corrupção passiva privilegiada, precisa aí que essa infração seja aí relacionada ao dever funcional, cedendo a pedido ou a influência de outra pessoa, que foi o que a colega fez, cedendo aí a pedido e a influência do Eduardo. Então, essa colega cometeu corrupção passiva privilegiada, ok, galera? Ó, uma questão, matei aí várias dúvidas que provavelmente pode ser sua ou pode ser de um colega, então compartilhe esse vídeo com ele. Deixei bastante bizu aí para você levar para sua prova em relação aos crimes contra a administração pública. Contribuir para você, agreguei no teu estudo, então por favor, se inscreva no canal, curta, compartilha, tá bom? E se quiser adquirir um dos nossos materiais, esse conteúdo eu tenho certeza que vai ser de grande valia pro teu aprendizado, tá bom? É só clicar aqui no link que eu deixo para você bem na descrição aí do vídeo, ok? Um grande abraço, bons estudos, uma ótima classificação para vocês e, por favor, manda o feedback aí da prova de vocês para a GCM Brasil, ok? Um grande abraço.